Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Belo Papo e hoje com uma convidada mais que especial. Ela que é uma inspiração para muitas mulheres por sua força, visão, propósito. Temos aqui a prefeita Elizabeth Schmidt. Muito obrigada por ter aceito o meu convite e por estar aqui comigo para falar um pouco sobre esse empoderamento feminino. Ai, que bom estar aqui com você hoje, nesse belo Belo papo. Papo. Adorei o teu nome aqui inserido no programa, né? Obrigada. E dou um abraço especial a todos os seguidores aqui, que com certeza vão ter algo para aproveitar desse nosso belo Com papo, certeza, né? duas mulheres Estou à disposição. corajosas, não é mesmo? Isso. Eu considero assim muito essa força da mulher, e você é um exemplo para mim de coragem, de força, de resiliência. Eu quero saber como é hoje lidar com tudo isso, ter um espaço em um local de grandes decisões. Isso não é para qualquer uma, principalmente para nós mulheres. E como é para você hoje essa situação? Pois olha, nós mulheres, acho que fomos criados por Deus para enfrentarmos desafios. E eu sempre fui movida a desafios. Sempre encarei o desafio olhando no olho e dizendo: eu vou te vencer. E é assim que eu faço todos os dias e eu decido que eu vou ser feliz hoje. Todo dia, a hora que eu ponho o pé no chão, quando eu saio da cama. E eu trabalho para isso. Eu tenho muita fé, eu oro bastante, mas eu também trabalho porque eu creio, sinceramente, que nada cai do céu. Você tem que ir atrás, tem que buscar soluções. E as decisões de uma prefeita, que agora eu tenho que tomar, realmente elas são decisões muito importantes para milhares de pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, se nós estivermos pensando que nós estamos falando com as mulheres de Ponta Grossa, são praticamente 200 mil pessoas, Olha, né? São mulheres. sim. E as mulheres decidem tudo. Nós decidimos na nossa casa a cor do sofá, a cor do carro, a cor da moto, Sim, a cor da cueca do nosso marido, nós compramos, né? exatamente. Então, as decisões de nós mulheres são importantes para a família. Então, nós temos duas áreas assim para a gente tocar nesse assunto, né? Porque tem as mulheres que estão lá na casa, as donas de casa, e aquelas que lutam todo dia, que a gente vê na televisão aí. Se vocês imaginarem, né, como é que é a cabeça de uma mulher fugindo de uma guerra, com os seus filhos, atravessando mares para fugir daquilo que elas não querem, Sim. junto com seus filhos. As mulheres, elas são muito corajosas, né? E todas nós mulheres, nós sabemos que nós somos peças-chaves e importantes na nossa família, porque nós somos o esteio da família. Quando a gente pensa que, ai meu Deus, vai cair o mundo em cima de mim e eu vou me entregar, a gente tem que imediatamente se refazer e dizer: não posso, porque eu sou esteio dessa casa e eu preciso me recuperar e preciso dar força para todo mundo. É assim que eu encaro as mulheres, inclusive as mulheres na história, as mulheres que foram abrindo caminhos para nós hoje. Na minha área da política, por exemplo, quantas mulheres corajosas estavam lá lutando para serem votadas. Hoje nós estamos lutando e estamos votando em Sim. mulheres como eu, no caso, né? Exatamente. E então, quando você fala na decisão da prefeita, é a mesma decisão da casa que a gente tem que tomar com relação aos filhos, com relação ao marido, porque nós somos filhas, tias, mães, madrinhas, avós, né? Amigas. Amigas. Nós temos muitas outras mulheres para pensar em sororidade, Sim. em uma estar lutando em prol da outra, né? E vou dar um exemplo de uma decisão muito simples e que, ao mesmo tempo, foi muito importante o ano passado, no dia do desfile do aniversário da nossa cidade.
Estava chovendo 2 dias antes do desfile, dia 15 de setembro, né? E no dia anterior queriam que eu cancelasse o desfile. E eu disse, não, nós vamos esperar amanhã cedo, porque no regulamento até às 7 horas da manhã eu podia dar essa resposta. Se eu cancelava ou não o desfile. Algo tão simples, né? Mas eu levantei cedinho, 5 e pouco, 6 horas, olhava para o céu e não tinha sinal de chuva. Olhava nas previsões do tempo, da meteorologia e dizia, está chovendo. Mas não estava chovendo. E eu fiquei naquela, né? Eu levantava, deitava, ia olhar para fora, para a janela, até que eu resolvi sair lá fora, já era 6h15 da manhã. E aí a minha previsão do tempo me disse, vai chover. Porque eu senti o ar úmido. E eu mandei um recado para o meu secretário, era 6h30, e disse, solte a nota que nós estamos cancelando o desfile. E não estava chovendo. E, graças a Deus, choveu às 10 horas da manhã. Porque se eu tivesse cancelado e não tivesse chovido, a culpa era minha. Se eu tivesse cancelado, não tivesse cancelado e a chuva viesse, as crianças iam sofrer muito e a culpa era minha. Sim. Então, vejam, uma questão tão simples, o quanto impacta na vida de uma decisão de uma mulher. Exatamente. E que é importante para a cidade, né? Demais. E nós resolvemos e fizemos o desfile no outro domingo, porque era um domingo, nós transferimos para o próximo domingo e deu tudo certo. E aí depois não choveu, né? deu tudo certo. Mas no dia, enquanto não choveu, eu não fiquei sossegada, porque era 8, não tinha chuva, era 9, não tinha chuva, às 10 horas começou a chover. E eu pensei, né? Obrigada, Senhor, São Pedro, porque obrigada. Eu tomei a decisão correta. Sim. Mas e qual é a garantia que você está sempre tomando as decisões corretas? Sim. Você não tem. Você tem que estar sempre balançando, colocando na balança as questões para tomar decisões. Porque, assim como na minha profissão e na tua, na profissão de todos que estão nos assistindo, né, a gente também tem decisões a tomar. Sim. E também teve alguém lá atrás que teve coragem de abrir caminhos para nós, que estamos abrindo caminhos para frente e assim por diante, né? Assim como tiveram várias mulheres que foram sua inspiração hoje, a senhora é uma inspiração para muitas. E trabalhar muito a resiliência, né, prefeita? Muito, muito. A resiliência, ter um controle emocional do tamanho do dia inteiro, porque aí você faz isso, é culpa minha, você faz aquilo, também é culpa minha. Então, torcer para que realmente seja o mais preciso possível do correto, mas corre o risco, a gente não consegue acertar sempre. E as decisões sempre, elas são importantes, porque elas são transformadoras. Sim. Elas transformam a vida das pessoas. Eu recebi um dia uma pergunta de uma criança de 5 anos, que perguntou para mim, o que é melhor? Ser professora ou ser prefeita? Porque eu fui professora há 40 anos. Eu interferi na formação de meia Ponta Grossa, eu brinco sempre, né? E eu respondi, porque eu pensava comigo, conforme a minha resposta, eu posso matar professores aqui, porque eram 25 crianças que estavam me ouvindo, e posso matar prefeitas, né? E então eu disse que ser professor é transformar vidas, porque eles são transformados todos os dias pelas profs. Exatamente. Né? E ser prefeita também, porque cada documento que eu assino, eu sei que eu transformo vidas. Está fazendo a diferença na vida de muitos. Por exemplo, há pouco tempo entreguei um documento de regularização fundiária para um casal de idosos. E ele disse, os dois vieram conversar comigo. Lá no meu gabinete eu chamei várias famílias e eles dois vieram e ele disse, prefeita, agora eu e a minha véia podemos dizer que nós temos herança. E virou uma choradeira danada. Sim. Porque realmente é muito emocionante. Então, ser prefeita é viver emoções de todos os tipos, todos os dias. Muita adrenalina. Muita adrenalina. E eu sou movida a essa adrenalina. Olha. Porque você tem emoções e sentimentos que são ótimos, bons, excelentes, maravilhosos, e outros nem tanto. Sim. Outros difíceis, problemas insolúveis que aparecem na frente da gente.
e que você tem que ter muita coragem e resiliência, como você diz, né? E assim, Não né? pode desistir. Não pode desistir. Afinal, ninguém colocou uma arma na cabeça e obrigou a se candidatar. Ninguém colocou uma Claro, arma na minha cabeça e me obrigou a ser empresária, exato. né, a proporcionar empregos. Mas a gente precisa ter muita, muita, muita cautela com tudo, e a resiliência, a autorresponsabilidade, ela tem que gritar. É, Porque quando não dá certo, assumir que não deu certo, claro. né? Tá tudo certo, É, acontece, né? A gente nunca consegue acertar sempre, mas quando dá certo, vibrar é. e Você torcer para que sabe no que próximo. esses dias fizeram lá em casa um pudim de leite condensado. Aham. E daí a moça veio para mim, que tinha uma janta lá em casa. Veio para mim com o pudim na forma para pôr no prato. E o prato muito justo na forma, e ela com medo, que ia quebrar o pudim e que ia não sei o quê, e que ia, aí com medo, tô com medo, tô com medo, trouxe para mim. Eu peguei e falei, puf, pronto. Daí ela disse, mas como é que a senhora tem coragem? Eu falei, ué, se não desse certo, o que que ia acontecer? Ia quebrar o pudim. Só. A gente fazia outro, ficava mais bonito ainda. Então é assim a vida da gente. É Você tem que ter assim. coragem, né? Sim. E tem que viver intensamente. Eu sempre penso nisso, sabe? Que a vida é tão curta, Sim. que a gente pisca e ela já passou. Eu tô com Exatamente. 37 já, aqui, né? Na cabeça. Ao contrário, no corpício. E eu penso assim que eu tenho que viver tudo para Sim. que o dia que eu morrer, não tenha sobrado nada para eu viver. Então Viver é por isso que intensamente. vocês já me viram pular de paraquedas, andar de balão, andar de moto, fazer tudo que eu já fiz. Sim. Porque eu faço tudo que eu quero. É. E é isso que eu penso que precisa acontecer para todas as mulheres. As mulheres serem donas de si. Porque eu sou dona de mim. Sim. Um amor próprio enorme, né? Que assim, dá para ver pelo brilho dos olhos. E infelizmente muitas mulheres não têm a coragem por não ter aquele amor próprio, porque elas não acreditam nelas mesmas. Exato, Então, eu sempre acaba que não digo consegue isso. agir. O medo nunca fez parte da minha vida também, tanto que às vezes eu sou um pouco audaciosa demais. Mas eu aprendi a trabalhar muito bem com a frustração, né? Usar ela como Sim, degrau. sim, O que eu não vou repetir naquele erro? Eu aprendi muito com aquele erro. claro. E para fazer, tentar outras vezes e conseguir cada vez mais. Mas tendo a consciência de que pode errar, pode frustrar, mas não parar naquilo, Nós ficar no somos coitadismo. humanos, Nós né? somos humanos, tá tudo certo. Mas aí ficar chorando porque não deu certo e que isso a gente não combina com nós duas. Não, nunca, jamais. Não. Eu acho que a personalidade da gente, né, nos faz assim. Favorece. Eu sinceramente, eu às vezes olho para trás e penso, né, na minha vida, como eu fui corajosa. E eu agradeço a Deus essa coragem orgulho. e essa personalidade que eu tenho. Sim. Porque é claro que a gente sofre em momentos especiais. Sim. Mas eu sempre agradeço porque eu sofro quando preciso sofrer. Eu não sofro nem antes e nem depois do fato. Eu sofro só no momento que precisa. Sabe muito bem separar o problema da preocupação. Exato, né? exato. Porque enquanto é ainda uma preocupação, não, vamos sofrer ainda. Transformando um problema, tá, e agora? O que a gente vai fazer para resolver? Não é assim? É assim mesmo. Então, deveria ser comum entre as mulheres esse tipo de posicionamento. E é por isso que nós estamos aqui, para poder incentivar mais mulheres a conquistar o próprio espaço. Eu conheço muitas mulheres que querem ser empresárias e, Tati, por onde que eu começo? Eu não sei. Começa tendo coragem. Exatamente. Descobrindo o dom que tem dentro de si, o que é que eu gosto, o que que eu quero fazer. E tendo um porquê. Claro. Qual é o porquê da sua vida? Exato. Quero dar uma qualidade de vida melhor para minha família, quero proporcionar empregos. Qual é o porquê? Para quem não sabe, esse porquê realmente fica difícil. Para quem vive, eu comento assim, quem fica passeando pela floresta não chega a lugar nenhum. Mas para quem tem um propósito muito bem definido e tem a coragem junto, o restante a gente vai conquistando, não é mesmo? Alice no País das Maravilhas, quando chegou numa encruzilhada, perguntou pro gato: qual é o caminho que eu devo seguir? E o gato respondeu o quê? Conforme aonde você quer chegar.
Você Livre-arbítrio. escolhe qual é o teu objetivo, escolha o teu objetivo e siga em frente, e vai em frente, porque Deus dá força. Deus dá força, E exatamente. e tem que ter resiliência, essa palavrinha-chave, né, É. não desistir, não desistir de Tem nada. momentos que bate uma tristeza, um desânimo, e eu sempre gosto de comentar que isso vem em conjunto à performance da mulher. Com certeza a senhora faz, exames periódicos para poder Regulares. ver se está tudo certo com as vitaminas, né, algum exercício físico, porque faz muito sentido e é essencial para que a gente possa ter essa coragem, Sim, sim. né, porque é do ser humano. Se tá tudo desregulado, e nós mulheres temos os hormônios que nos deixam malucas, mas se a gente cuida dessa parte, o restante vem, o restante a gente conquista, e cada conquista é muito gostosa, é muito saborosa, Isso. né? E cada desafio também, né, porque Também! quando você vence o desafio, você se fortalece, Exatamente. cada vez mais, né. Um dia que é mais pacato, assim, que eu tenho 1 ou 2 reuniões, eu falo: vamos encher essa agenda que não tá legal. Né, e é da minha essência, eu gosto das coisas mais movimentadas, eu gosto das coisas mais apertadas, que parece que daí flui. Mas é muito da personalidade de cada um também, É. e dar uma lapidada, e realmente aquilo, saber onde quer chegar para saber qual caminho quer tomar. Amei o nosso bate-papo, Ai, muito nosso belo papo. obrigada, muito Muito obrigada. obrigada por ter aceito o convite, vamos marcar outras vezes Ah, para sim, empoderar mais e mais mulheres aí a sair da zona de conforto é e isso mesmo. conquistar cada vez mais espaços. Na minha área política, o meu ambiente de trabalho é predominantemente masculino, né, mas a gente tem que se impor, tem que estar lá, tem que estar mostrando e provando todos os dias, acho que em todas as profissões, né, que a gente Exatamente. sabe, que a gente pode, que a gente é, que a gente Sim, pode falar, ninguém pode calar uma mulher, né. exatamente. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui conversando, batendo esse belo papo com Belo você. papo. Muito Muito obrigada. obrigada.